povo, como os irmãos já sabem, nessa época o povo estava totalmente longe de Deus, estavam afastados, vamos dizer assim, dos caminhos do Senhor. Então, eles estavam profanando o templo com algumas práticas que nós vamos ver hoje. Como sempre, nós falamos, a Bíblia, apesar de ter sido um livro que foi escrito há muitos anos atrás, mas ela permanece sempre atual nos nossos dias. Muitas das vezes, nós estamos dentro da casa de Deus, mas nós fazemos coisas na casa de Deus, ou até mesmo fora da casa de Deus, mas nós como crentes, como filhos de Deus, nós fazemos coisas que são abomináveis perante o nosso Deus, que são totalmente condenáveis diante do nosso Deus, e com isso vem o juízo, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, tanto para o povo de Israel, mas também aplicando para nós nos dias de hoje. Então, abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 8, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Ezequiel capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 16. Que diz assim: Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, com o aspecto de um resplandecedor, como cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Versículo 7. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: Tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. Versículo 14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que estava à banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E disse-me: Viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Versículo final 16. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Bom, esse texto que nós lemos, Ezequiel capítulo 8, ele meio que inaugura um estilo profético, vamos dizer assim, na Bíblia. Em que sentido? Todos nós conhecemos, eu imagino, o livro do Apocalipse, pelo menos já lemos alguma vez o livro do Apocalipse. É vamos dizer assim, a maior revelação que nós temos acerca das coisas futuras, das coisas vindouras, do fim dos tempos e tudo mais. Como foi dado essa revelação do apóstolo João? João estava preso, exilado na ilha de Patmos, então Deus toma João em visão e mostra para João tudo aquilo
que haveria de acontecer e fala, olha, escreve aquilo que tu está vendo. Aqui acontece a mesma coisa com o profeta Ezequiel. E é a primeira vez que nós vemos uma profecia desse tipo, em termos de visão, Deus mostrando para Ezequiel o que havia de acontecer. Então nós temos uma inauguração desse estilo profético, vamos dizer assim. Antes nós já vimos, inclusive na aula passada, e já vimos várias outras vezes, Deus ele usando profetas para falar para o povo, também sobre coisas vindouras, mas normalmente, quando nós lemos, diz que a palavra de Deus veio ao profeta, ou assim me disse o Senhor e tudo mais. Então era Deus chegando para o profeta e falando, olha, fala isso, falando a profecia, vamos dizer assim, ou ditando a profecia. Aqui no capítulo 8 nós temos, como disse, uma forma diferente, um estilo diferente. Aqui o profeta, ele fala no versículo, ele descreve o que veio até ele, do versículo 1 até o versículo 3, e aí, até o versículos 1 e 2, e no versículo 3 ele fala que e estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Então a gente vê uma forma diferente de comunicação de Deus com o profeta, principalmente no que diz respeito a como falar essa profecia ou como entregar essa profecia para o profeta Ezequiel. Então nós vemos essa diferenciação. Ainda sobre a profecia em si, a gente, claro, vai entrar mais em detalhes sobre o conteúdo da profecia, mas nós vemos de forma geral uma profecia não acerca do futuro, embora também tenha um certo quê de coisas vindouras, porque diz sobre a abominação, sobre o juízo que Deus traria sobre o povo, mas principalmente um conteúdo revelador, vamos dizer assim. Porque Deus, quando Ezequiel, pelo Espírito Santo, é levado a Jerusalém e Deus mostra para ele as coisas, o que Deus mostra para ele não é a mesma coisa que Deus mostrou para João, por exemplo, sobre o que aconteceria. Mas Deus mostra para Ezequiel o que estava acontecendo. Então, aqui nessa profecia, nós temos tanto uma profecia de caráter vindouro, mas principalmente de caráter revelador. Ou seja, Deus mostra para Ezequiel, olha o que está acontecendo na minha casa. E essa exibição, essa visão, essa profecia, essa revelação que Deus dá para Ezequiel serve como base para as abominações e para o juízo que Deus traria para o povo. E aqui fica a primeira parte da nossa lição, a primeira coisa que nós podemos aprender com essa lição. Deus, ele sempre embasa as suas decisões. Como assim, Diego? Não entendi. Deus sempre embasa as suas decisões. Tudo que Deus faz, seja bom, seja ruim, ele sempre explica o porquê. E isso, se você for conversar com um psicólogo, com um pedagogo, isso é a primeira coisa que você aprende quando você ensina alguém. Com os nossos filhos. O meu filho fez uma coisa errada, eu tenho que brigar com o meu filho. Primeira coisa que um psicólogo ou um pedagogo vai falar, você tem que explicar para ele por que você está brigando com ele. Você tem que explicar para ele por que você está colocando de castigo. Você tem que explicar para ele por que você está chamando a atenção. Se você vai presentear o seu filho, se você vai fazer uma agrada para o seu filho, tem que explicar para ele o que você está fazendo, para ele entender. Eu fiz uma coisa boa, recebi um presente. Eu fiz uma coisa ruim, recebi um castigo. E Deus sempre faz isso. Em todo o texto bíblico, sempre que Deus ele vai abençoar alguém, ele vai trazer um juízo a alguém, ele embasa a sua decisão. E na nossa vida cristã é a mesma coisa. Deus nunca vai fazer algo na minha vida sem eu saber o porquê Deus está fazendo. Diego, eu já passei por situações na minha vida onde eu estava esperando alguma coisa e essa coisa não aconteceu e eu fiquei sem saber o porquê. Bom, Deus ele fala, se a gente ouve, aí já é outra história. Mas a gente sempre sabe o que está acontecendo. Até mesmo quando Deus não fala, quando Deus está em silêncio, a gente sabe por que ele está em silêncio. É interessante isso. Porque muitas das vezes a gente espera uma resposta de Deus e Deus não dá a resposta. E aí no primeiro momento, poxa, mas Deus está em silêncio, Deus não está falando nada. Mas lá no fundo do coração, se nós orarmos e meditarmos na situação, a gente vai saber que a gente sabe que Deus está respondendo sem responder. Isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma coisa que só acontece no relacionamento com Deus. Mesmo em silêncio, a gente sabe o que ele está respondendo. E aqui, mais uma vez, isso é comprovado, onde Deus já tinha anunciado o juízo, já tinha anunciado a dominação, e agora Deus mostra o porquê. Olha, Ezequiel, olha o que está acontecendo. Vem cá e vê. Você precisa ver
para você entender o porquê que eu estou tão enfurecido com o povo de Israel. Então esse é o panorama geral da profecia, da revelação que Ezequiel tem acerca do templo. E todas essas coisas que Deus mostra para Ezequiel, que Ezequiel vê, presencia e até mesmo de certa forma interage, a gente vai chegar sobre isso, mas num dos versículos que nós lemos, Ezequiel fala no versículo 7 que havia um buraco e aí Deus fala para ele, olha, cava na parede para você ver mais o que está acontecendo. E uma das coisas, e todas essas coisas que Deus mostra para Ezequiel, elas estavam acontecendo no templo. No próprio templo de Israel estava acontecendo isso. Ou seja, o templo de Israel, e aí de novo a gente vai ver isso mais em detalhes, mas o templo estava sendo profanado, a casa de Deus estava sendo profanada. E aí o que isso nos liga de alerta, o que isso nos diz de alerta? Muitas das vezes nós estamos dentro da casa de Deus, profanando a casa de Deus. Aqui é um lugar santo, aqui é um lugar puro, aqui é a casa de Deus. Aqui como eu falo, a igreja. O templo físico, ele é a casa de Deus. Ah, mas a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Sim, de fato ele não habita. Mas se existe um lugar que foi levantado, um altar que foi levantado, que foi consagrado à presença de Deus, ele passa a ser a presença de Deus. Então ele levantasse o altar. Então ele levantasse o prédio. Então não fizesse a igreja. Mas se a partir do momento em que você levanta uma construção, uma edificação e fala, não, aqui vai ser a casa do meu Deus, aqui vai ser onde eu vou vir para adorar o meu Deus, aqui é onde eu vou vir para encontrar o meu Deus, aquele lugar, agora, ele precisa ser respeitado. E os israelitas não estavam fazendo isso. Eles estavam profanando o templo de Deus, eles estavam, a gente vai ver mais a fundo, eles estavam adorando outros deuses, eles estavam totalmente fora da direção, do caminho, inclusive da presença de Deus. Tá bom? Bom, sobre a visão. Como eu disse, essa visão que Ezequiel tem aqui, ela acontece cerca de 14 meses depois da primeira visão, que está lá no capítulo 1, que a gente já falou na semana passada. Isso fica bem claro para nós no versículo 1 do capítulo 8, sucedeu, pois no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, lá no capítulo 1, a gente vê que foi no 5º ano, e quando Ezequiel começa a sua mensagem, e ela fala sobre, diferente da visão do capítulo 1, ela não é uma visão da glória de Deus, ela é uma visão boa, vamos dizer assim. Ela é uma visão ruim, no sentido de que é mostrado para Ezequiel uma coisa ruim que o povo estava fazendo. Já falamos sobre isso. Ele mostra para Ezequiel a profanação, as abominações que o povo estava cometendo dentro do templo, dentro da casa de Deus. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 8, versículo 18. Ezequiel capítulo 8, versículo 18. Ezequiel 8,18 diz, pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem os ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Então, como eu disse, Deus ele sempre embasa as suas decisões, ele sempre primeiro argumenta as suas decisões, ele mostra o porquê que ele tomou aquela decisão antes de tomar aquela decisão. E aí nós vemos aqui no capítulo 8, Deus ele leva Ezequiel para o templo, ele mostra tudo aquilo que estava acontecendo, e depois que ele mostra, ele fala, olha, por causa disso, a minha ira vai vir sobre o povo de Israel. Tá? E que visões eram essas que Ezequiel estava tendo? Se nós formos ler de novo o capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 16, nós vamos ver que Deus ele leva Ezequiel para o templo, e aí depois ele fala assim, olha para o caminho do norte, né? No versículo 5 diz assim, e disse-me, no versículo 4 diz, e me trouxe a Jerusalém em visões, no versículo 3, em visões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provocam o ciúme de Deus. Aí depois Deus fala assim, no versículo 5, filho do homem, levanta agora,
os teus olhos para o caminho do norte. Aí Ezequiel vai, olha para o norte. Aí depois diz assim, no versículo 6, mas verás ainda maiores abominações. Aí versículo 7, e levou-me à porta do átrio, e havia um buraco na parede. Versículo 8, cava naquela parede, cavei na parede e havia uma porta. E aí, no versículo 9, então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Então, Deus ele leva Ezequiel para o templo, aí ele fala assim, ó, olha para o norte. Aí Ezequiel vai, olha para o norte. Ó, agora ali tem uma parede, cava na parede, tem uma porta, entra pela porta. E aí Ezequiel vai e entra pela porta. Aí no versículo 10 ele entra pela porta, ele olha o que está acontecendo. No versículo 12, no versículo 13 diz assim, e disse, tornarás a ver ainda mais abominações do que as que estes fazem. Versículo 14, e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte, ou seja, levou para outra porta. Ele leva Ezequiel para outra porta e fala assim, olha, está vendo ali as mulheres, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Versículo 15, verás ainda abominações maiores do que esta. Aí depois no versículo 16, e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, ou seja, do templo, que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar. E aí ele levou Ezequiel então para outro lugar e viu e mostrou para Ezequiel mais coisas. O que isso nos mostra? E aí a gente vai começar a entrar nas abominações, vamos dizer assim. Isso nos mostra, e isso nos ensina, isso nos mostra que existiam vários problemas, várias práticas, vamos dizer assim, várias abominações que o povo estava fazendo no templo, naquele contexto. Mas isso trazendo para os nossos dias, trazendo para a nossa aplicação pessoal, isso nos mostra que, na maioria das vezes, não é uma coisa que nós cometemos. Na maioria das vezes, não é um pecado. Não é uma pequena coisa que acaba com tudo. Isso nos mostra que são várias coisas, às vezes pequenas, não necessariamente coisas grandes. São coisas pequenas na nossa vida, no nosso dia a dia, que todas elas somadas destroem o nosso relacionamento com Deus. Isso é muito importante, nós termos essa consciência. Porque muitas das vezes a gente fala assim, não, mas é só uma fitinha vermelha no microfone. Mas aí a fitinha vermelha, agora tem a fitinha amarela. A fitinha amarela vai ter a fitinha azul. A fitinha azul vai ter a fitinha verde. E aí depois, quando a gente perceber, tá tudo colorido. Tá tudo fora do padrão. Às vezes a gente acha que é só uma coisinha pequena. Não, mas é só um filme. E a gente já falou sobre isso aqui no Perguntas e Respostas. Não, é só um filme. Não, é só uma música. Não, é só uma saída. Não, é só uma festa. Não, é só uma viagem. Não, é só uma roupa. Não, é só um encontro. Não, é só um papo. Mas que no fim, esse monte de é só um, é só uma, é só um pouco, é só um tempo, é só um domingo que eu não vou para a igreja, é só uma sexta-feira que eu não vou para a oração, é só um dia que eu não leio a Bíblia, é só enfim, é só um passeio. Esse monte de só um, juntos, reunidos, quando a gente cai em si, a gente se perdeu, a gente se afastou de Deus. Isso é muito interessante porque, de novo, quando o Espírito toma Ezequiel, leva Ezequiel para Jerusalém, ele não mostra uma coisa. Ele não fala só, esse é o problema. Não, ele fala, ó, tem esse, tem aquele outro. E aí, de novo, a gente vai entrar sobre cada uma delas, mas, num panorama geral, a gente vê, ó, tem as mulheres chorando, tem as imagens, tem os anciãos, tem os 25 homens. Então a gente vê a pluralidade e a heterogeneidade das abominações. São várias coisas pequenas e coisas diferentes. Ou seja, nós temos que estar o tempo inteiro em alerta, o tempo inteiro ligados, inclusive nas pequenas coisas e nas coisas diferentes. Não é a gente fala muito, porque por um entrou o pecado, por um aconteceu isso, mas quando nós falamos da nossa vida espiritual e quando nós falamos principalmente da igreja, não é só por um que entra a coisa ruim, não é só por um lado, não é só por uma
tentação, não é só por um pecado. Normalmente, são várias pequenas coisas, são várias pequenas brechas, são vários pequenos probleminhas que juntos tornam o problema grande ou chegam à solução final. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Já falamos aqui várias vezes. Satanás, o inimigo, ele não vai te apresentar, ele não vai se apresentar para você, né, com rabo, com chifre, vermelho, feioso, e te apresentando a coisa mais feia do mundo para você cair, porque é uma coisa óbvia, você vai falar, não, isso eu não quero. Ele vai apresentar as pequenas coisas. Ele vai te apresentar os pequenos problemas. Ele vai te apresentar as coisas mais singelas, as coisas mais simples para você justamente falar assim, não, isso aqui não tem problema. Pode ter certeza que aqui, toda essa idolatria que estava acontecendo ali no povo, todos esses problemas que estavam acontecendo no povo, ele não entrou de uma forma junta, de uma vez só, entrou toda a idolatria ao mesmo tempo. Não, foi as pequenas coisas. Foi nos pequenos relacionamentos. O povo se relacionando com outros povos, os homens casando com outras mulheres, as mulheres casando com outros homens. Quando eu sempre falo, olha, não se mistura, não se mistura, não se mistura. Mas o povo não acreditava nisso, o povo não levava isso em consideração. E aí, nos pequenos atos, ao longo de um tempo, se tornou um povo idólatra e longe da presença de Deus. Então, essa é a segunda coisa que a gente aprende na lição de hoje. Sempre tem mais de uma coisa. Nunca é só um problema. Nunca é só um pecado. Nunca é só uma tentação. São sempre vários problemas e pequenos que aí crescem e se tornam a causa maior ou um problema maior. Sobre as abominações em si, no versículo 5 do capítulo 8, volta para a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 8, versículo 5. Antes da gente entrar sobre isso, sobre a visão, isso é um ponto importante nós falarmos. No versículo 3 diz assim, e estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Por que eu falei que isso é importante? Porque muita gente interpreta essa visão como se Ezequiel tivesse de fato, fisicamente, tivesse sido levado até Jerusalém. Só que aqui no versículo 3 diz que o Espírito, e esse Espírito está com E maiúsculo, ou seja, o Espírito Santo, o levantou entre a terra e o céu e o levou a Jerusalém em visões. Então, baseado no texto bíblico, a ideia mais aceita é de que Ezequiel foi levado a Jerusalém em espírito, não fisicamente. Ou seja, o Espírito Santo de Deus tomou Ezequiel e levou Ezequiel até Jerusalém, mostrando a ele. Então é diferente, por exemplo, o que acontece aqui é diferente de um sonho, ou diferente de uma visão, onde um sonho, você está dormindo, você tem um sonho, você vê as coisas, mas é um sonho, você acorda esse sonho. Uma simples visão, eu estou aqui, por exemplo, na frente do púlpito, e aí eu olho, ao invés de ver vocês, eu vejo alguma coisa. É uma visão que eu tive. Eu tive uma visão disso e isso estava acontecendo. O que acontece com Ezequiel não é estritamente uma visão, nem um sonho. É uma coisa, é uma realidade mista. Ezequiel, ele tem uma visão, mas ele interage com aquela visão. Entende? Não é um sonho porque Ezequiel não estava dormindo. Não é uma simples visão porque Ezequiel interage com a visão. Ele vai lá, ele cava o buraco, ele abre a porta, ele anda. Então Mas também ele não é levado fisicamente até Jerusalém, transportado até Jerusalém. Como, por exemplo, Filipe, lá em Atos, no Eunuco. A Bíblia fala que o Espírito levou Filipe até o caminho de Eunuco. Então não é uma transportação física de Ezequiel até Jerusalém. É um misto dessas três coisas. Diego, mas como assim? Não entendi. Não é físico, mas ele interage, não é só uma visão, mas ele não estava lá, não entendi muito bem. Bom, existem coisas que a gente realmente não vai conseguir entender com o nosso intelecto humano, pecador. Mas isso acontece. Tá? Não é o tipo de coisa que você pode falar assim, eu quero que aconteça comigo. Não é você que decide, é Deus que tem a sua forma de trabalhar.
Mas a ideia mais aceita é isso. É que Ezequiel ele foi transportado em espírito, não em corpo, até Jerusalém e foi mostrado para ele e ele interagiu com a visão que ele estava vendo. Então, é claro, aí entra naquela questão de mas foi físico, não foi físico, foi espírito. Bom, isso o que interessa mais é o conteúdo da profecia, é o conteúdo da visão que ele teve, o que ele realmente viu e presenciou ali, do que a forma como ele foi visto. Então, se você tem alguma dúvida, eu estou perdendo sono porque eu não sei se foi uma visão, se foi físico, se foi espírito, não perca o sono por causa disso, perca o sono com a mensagem da visão em si. Ok? Bom, vamos lá. Entrando nas abominações em si. No versículo 5 do capítulo 8 diz assim: E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que a banda do norte, a porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. O que significa imagem de ciúmes? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é ciúme, tá? Não é muito diferente do termo ciúme que nós estamos comumente acostumados. E nós vemos isso em vários lugares da Bíblia, a característica, ou a palavra ciúme, atrelado a Deus em relação ao seu povo. A gente costuma dizer que Deus é um Deus ciumento. Só que a gente tem que entender também o sentido do ciúme. Por que eu falo isso? Porque hoje em dia, se eu chegar para qualquer um de vocês e falar assim, eu sou uma pessoa muito ciumenta, ou a minha esposa é muito ciumenta. No popular, de maneira geral, esse ciúme, fulano é ciumento, eu sou ciumento, esses ciúmes, ele tem uma conotação negativa. Porque, historicamente, o ciúmes, ele é associado de forma negativa. Por exemplo, se eu chegar para qualquer um de vocês e falar assim, porque minha esposa é muito ciumenta, o primeiro pensamento que qualquer pessoa, ou normalmente uma pessoa vai ter, poxa, a esposa dele é chata, a esposa dele é ciumenta, é pegajosa, fica olhando o telefone, não quer que não vou nem chegar perto dele, não vou nem falar com ele, porque a esposa dele é ciumenta. Tem essa conotação negativa. Num primeiro momento, ninguém pensa assim, ela é ciumenta porque ela ama e cuida dele, e quer ele sempre perto dela no sentido positivo. Normalmente, no popular, o ciúmes ele tem uma conotação negativa. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos um Deus ciumento, essa conotação negativa do ciúme não existe. A gente poderia dizer que o ciúmes de Deus é um ciúmes bom. É um ciúme no sentido de que, olha, Ele nos ama e Ele quer nos ter somente para Ele. Ele não quer dividir. Pai e filho. Pai e filho. Eu tenho meu filho. Eu amo meu filho. Eu não quero que meu filho saia por aí e fique com os outros cantos. Não, eu quero ficar com ele. Mas ele quer dormir na casa do amiguinho. Tudo bem, vai lá, dorme na casa do amiguinho, não tem problema, pode dormir. Mas também não vai passar 2 meses na casa do amigo, vou ficar com saudade dele. De manhã eu quero ir lá, dar um beijo nele para acordar ele, eu quero tomar café da manhã com ele, eu quero fazer as coisas com ele. É um ciúme bom, a gente tem que entender isso. Porque eu já vi muitas pessoas falando assim, porque Deus é ciumento. Porque Deus é ciumento, poxa, coisa ruim, que atributo ruim para Deus. Não, o ciúme de Deus é um ciúme bom. Nós deveríamos ficar felizes por servirmos a um Deus ciumento. Por servirmos a um Deus que nos quer inteiramente para Ele. Até mesmo porque quando a gente começa a dividir muito, a gente perde um pouco, né, do conteúdo, a gente perde um pouco do tempo. Quando a gente começa a dividir muitas coisas, não é uma coisa boa. Começa a dividir muita atenção, você começa a dividir muito carinho, você começa a dividir muito amor, você começa a dividir muito a obediência. Não é uma coisa boa, principalmente se relacionando com Deus. Tá? Então, a Bíblia fala de imagem de ciúmes. E o que é isso, imagem de ciúmes? Essa imagem, no hebraico, a palavra semel, ela significa ídolo, ela significa uma imagem de fato, um ídolo, uma estátua, alguma coisa. Ou seja, essa imagem de ciúmes era uma imagem, de fato, um ídolo, uma estátua, vamos dizer assim, que causava ciúmes a Deus. É como se... Claro, uma comparação, a gente está comparando banana com maçã, mas só para os irmãos terem uma ideia, é como se você tivesse na sua casa, vamos supor, deixa eu dar um exemplo que vai cair bem aqui.
vamos supor, sei lá, você é filho de... Seus pais são divorciados. E aí você tem na sua casa uma foto do seu padrasto ou da sua madrasta, e aí o seu pai ou a sua mãe vai na sua casa e fala assim, poxa, por que ele tem uma foto do padrasto e não tem uma foto minha? Por que ele tem uma foto da madrasta, mas não tem uma foto minha? Eu sou o pai, eu sou a mãe, a mãe, foi eu que botei no mundo, o pai foi eu que fiz, né? Vamos tratar uma condição onde pai, mãe, presente, enfim, se separaram. E aí quando o pai chega na casa, não tem a foto do pai, mas tem a foto do padrasto. Poxa, mas como assim? Mais ou menos essa analogia, essa comparação que a gente pode ter aqui. Imagina Deus chegando no templo, o meu templo é minha casa, então eu vou lá na minha casa. E quando Deus chega na casa dele, ao invés de ter uma imagem dele, claro, a gente está falando aqui, né? Não existe uma imagem de Deus, Deus ele não quer uma imagem para ele, mas ao invés de existir uma adoração a ele, tem a imagem de outro Deus lá, tem a imagem de outra pessoa. Isso causou ciúmes, isso causava ciúmes em ele. E que imagem era essa? Bom, lá em 2 Reis, capítulo 21, versículo 3, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 21, versículo 3. Segunda Reis 21, versículos 3 e 7. Segunda Reis 21, versículos 3 e 7. Diz assim: porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Agora, versículo 7. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi a Salomão, seu filho. Nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Então, o rei Manassés, ele constrói uma imagem de Baal e ele coloca essa imagem no templo. No entanto, essa imagem é destruída em 2 Reis, capítulo 23, versículo 3, pelo rei Josias. Manassés morre, aí Josias assume o templo. Imagino que os irmãos conheçam a história de Josias. Uma criança de 8 anos de idade, já temos aqui inclusive um culto infantil sobre Josias. 2 Reis, capítulo 23, versículo 3, diz assim: e o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E aí no versículo 4 diz assim: e o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e ao sacerdote da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron e levou as cinzas deles a Betel. Então Manassés ele constrói imagens e coloca imagens no templo. Josias assume o reinado de Israel, destrói essas imagens, mas tudo leva a crer que de alguma forma essas imagens voltaram à casa de Deus. E aí são as imagens de ciúmes que Ezequiel fala no capítulo 8. E aí aqui fica mais uma lição. O rei fez a imagem. Tudo bem. Pecou, errou. Legal. Trazendo uma aplicação pessoal, né? Aí Josias assume o reinado, vai lá, se arrepende, fala com Deus, manda trazer o livro e tal, e destrói as imagens. Não, pega tudo que é de Baal, tudo que é de bosque, queima, joga fora, para longe. Vamos agora servir a Deus. Ou seja, pecou, se consertou. Mas em algum momento, alguém pegou essas imagens e voltou essas imagens para o campo. Ou seja, voltou a pecar. Voltou a fazer a mesma coisa que já tinha feito e que já tinha reconhecido que era errado e que fez o certo. Por que isso serve de lição para nós? Essa volta das imagens. Porque muitas das vezes, no nosso dia a dia, a gente faz uma coisa errada, aí fizemos a coisa errada. Né? Aí, contei uma mentira. Puxa, caramba, pequei. Aí você vai lá, se arrepende e tal, e não posso mentir,
porque a minha palavra tem esse ensino não, porque mentira é pecado, porque mentira é errado e tal. Tô certo. Aí passa um tempo, parece que a gente esquece o que a gente fez. Parece que a gente se esquece daquilo que passou, daquilo que a gente se arrependeu, e a gente volta a fazer a mesma coisa. Poxa, mas a gente já não tinha feito. Já não viu que deu errado. Já não pediu perdão. Deus não perdoou e passamos por todo aquele processo. Por que a gente volta a fazer o que tinha feito? Isso acontece conosco no nosso dia a dia. Fica alerta para nós. Se você já fez, viu que deu errado, sabe que não está certo, o povo sabia que está. Poxa, há quanto tempo que o povo estava com Deus? Desde lá do Egito. E desde o Egito, desde o deserto, que o povo fazia imagem para adorar. E desde o deserto que Deus fala, não faça isso. Deus deu os 10 mandamentos. Está lá bem escrito. Não adorarás os deuses diante de mim. O povo sabia e mesmo assim continuava fazendo. E aí muitas vezes a gente olha para isso e a gente fala assim, porque o povo era idólatra, porque o povo sabia e continuava fazendo. Poxa, o povo não aprendia. Mas aí é aquela velha história, quando eu aponto o dedo, tem um dedo para frente, mas tem um dedo para trás. Eu também sou assim. Nós também somos assim. Às vezes a gente faz alguma coisa, a gente sabe que está errado, a gente se arrepende e a gente pede perdão. Servimos a um Deus misericordioso, que perdoa os nossos pecados, que entende as nossas falhas e perdoa. Só que aí passa um tempo, a gente vai e faz de novo. Poxa, a gente não aprendeu o que não era para fazer? A gente não aprendeu o que estava errado? O que a gente faz de novo? Foi isso que o povo fez e aí provoca essa imagem de ciúme. Em Ezequiel capítulo 5, versículo 13, nós entendemos o porquê, nos mostra o porquê que essa imagem de ciúme, essa idolatria provoca o ciúme de Deus pelo seu povo. Ezequiel capítulo 5, versículo 13. Assim se cumprirá a minha ira, satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberão que sou eu, o Senhor, que tenho falado no meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Também em Ezequiel capítulo 16, versículo 38, diz assim: e julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras, e as que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue de furor e de ciúme. Ainda no versículo 42 do capítulo 16, diz assim farei descansar em ti o meu furor, e os meus ciúmes se desviarão de ti, e me aquietarei, e nunca mais me indignarei. E por fim, no capítulo 36, versículo 6 de Ezequiel, a gente vê de novo Deus falando sobre ciúmes. Capítulo 36, versículo 6. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e diz aos montes e aos outeiros e às correntes e os vales: assim diz o Senhor, Jeová, eis que farei do meu zelo e no meu furor, porque levantaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Então nós vemos que Deus ele é um Deus ciumento, Deus ele é um Deus que se importa. Não um ciúme negativo, como nós temos nos dias de hoje, como nós aplicamos no nosso dia a dia. O ciúme de Deus, os ciúmes atrelado a Deus, não é uma característica negativa, como normalmente nós atribuímos a nós, humanos. O ciúme de Deus é uma característica positiva de Deus. É bom que ele seja ciumento. E que bom que ele é ciumento. Porque se ele não fosse ciumento, ele estaria, não, faz aí o que você quiser, não tem problema, todo mundo, para de outros deuses, vem para mim, mas aí você vem para mim, eu posso ser que eu esteja ocupado com outra pessoa, não vou estar com você. Entende? Então é bom que Deus é ciumento. E para nós, nessa imagem de ciúmes, fica bem claro que o povo ele tinha a imagem dentro do templo, aí Josias assume, Manassés coloca a imagem no templo, Josias assume, destrói as imagens, mas no tempo de Ezequiel, de alguma forma, essas imagens voltaram para o templo. Ou seja, pecaram, se arrependeram, pecaram de novo na mesma coisa. Não conseguiram aprender nada. Nós somos assim também, que Deus nos livre e tenha misericórdia disso em nossas vidas. Aí, no capítulo 8, no versículo 10, diz assim, capítulo 8, versículo 10, diz assim: e entrei e olhei, aí
Seguindo no versículo 5, a gente vê essa imagem de ciúmes, aí no versículo 6, Deus fala assim, filho do homem, vê o que eles estão fazendo, mas verás ainda maiores abominações, ou seja, Ezequiel mostra isso para essas imagens de ciúmes, Deus mostra essas imagens de ciúmes para Ezequiel e fala assim, ó, verás ainda maiores abominações, ou seja, não tinham mais coisas e piores coisas do que estas. E aí, no versículo 7, o Espírito então leva Ezequiel à porta do átrio, mostra que tem um buraco na parede, pede para Ezequiel cavar aquela parede, Ezequiel cava a parede, tem uma porta, Ezequiel entra pela porta. Aí entra o versículo 10. E entrei pela porta que ele tinha achado, depois de cavar, e entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Ou seja, o Espírito leva Ezequiel até uma parede, nessa parede tem um buraco, e aí Deus fala para Ezequiel, cava. Ezequiel cava essa parede. Quando ele cava essa parede, ele encontra uma porta. E quando ele encontra essa porta, ele entra na porta. E quando ele entra na porta, ele entra numa sala, imagina que você está entrando numa sala, onde nas paredes dessa sala, em todo o redor, então imagina uma sala redonda, né? Uma sala como essa. Imagina que você entra naquela porta ali, e quando você entra, você vê uma sala onde as paredes em todo o redor, ou seja, toda a parede do local em que Ezequiel estava, tinha pintado toda forma de répteis, de animais abomináveis. Nós bem sabemos que para o povo de Israel existiam animais abomináveis. Quando a gente volta lá para Deuteronômio, a gente vai ver que existiam animais considerados impuros para o povo de Israel. Ou seja, mas não podia pintar animal na parede? Qual o problema dos bichinhos? Deus não gosta de bichinho? Não, não é que ele não gosta de bichinho, ele gosta de animais, ele criou os animais, então ele gosta. Mas existiam animais que não poderiam. E o povo sabia disso. O povo sabia quais eram os animais abomináveis. Mas deliberadamente, eles pintaram os animais abomináveis na casa de Deus. Então a gente vê que não é só um deslize. Às vezes, conosco, pecados que nós cometemos não são meros deslizes, não são meras tentações que a nossa carne é fraca e a gente acaba cedendo. Tem coisas que a gente sabe que está errado. A gente sabe que é abominável. A gente sabe que o animal é impuro. A gente sabe que eu não tenho que pintar nada na casa de Deus. Mas mesmo assim eu faço. Por que eu faço? Me responde. Por que a gente faz? Às vezes, de novo, a gente sabe que está errado. A gente sabe que não deve. A gente sabe que vai entristecer. A gente sabe que vai magoar. A gente sabe que vai nos afastar de Deus. Mas mesmo assim a gente fala assim, eu faço. Sabendo, a gente comete sabendo que está fazendo. Mas mesmo assim a gente faz. A culpa é da carne que é fraca. Não, a culpa não é da carne que é fraca. A culpa é nossa que está longe, que estamos longe. A carne é fraca? Sim, a carne é fraca. A tentação é grande? Sim, a tentação é grande. Mas o que Jesus fala para nós? Nós podemos vencer as tentações. Então a gente sempre tem a decisão, o poder de decidir em vencer a tentação. Mas a gente quer, a gente faz deliberadamente. Foi isso que aconteceu. Ezequiel ele entra então nessa sala e ele vê esses animais, esses répteis, toda forma de répteis e todos os animais abomináveis pintados na casa. E aí no versículo 10 ainda diz assim, e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Ou seja, um ato deliberado. O povo sabia que estava. Ele sabia que estava pintando. Não era uma decoração. Não era só uma decoração bonitinha na parede. Vamos aqui fazer uma alegoria. Aquela sala é a sala das crianças no templo. E aí vamos pintar uns bichinhos para as crianças ficarem... É só uns bichinhos. Fala. É igual essas imagens de Buda, né? Que tem muita coisa. Assim, você vê e tem velas também, que nem tem imagem, mas se você parar para olhar direitinho assim, não dá, né? Não dá para ter isso dentro de casa. E talvez seja isso também, né? Sabe, né? O Espírito Santo tá falando ali, ó, tá errado. E a pessoa vai lá, não, é só uma... Não tem nada a ver, é só uma figura, é só uma vela e tudo mais, né? Na verdade. Eu tenho um amigo meu que lá no Brasil,
amigo nosso da família e tal, que ele falou, ele conta essa história, né, que ele conhecia uma pessoa que foi para a Indonésia e tal, e aí trouxe uma escultura para ele e deu para ele de presente. E ele achou bonita a escultura. Assim, de forma geral, a arte asiática é bem diferente da arte ocidental e tal. Ele achou bonita a escultura e tal, e botou na casa dele a escultura. E aí, se não me engano, não sei se esse amigo foi na casa dele ou se eles estavam conversando sobre a escultura e o cara falou pra ele. E ele achou bonitinho, assim, tipo, bonita ali, nada a ver. Aí o cara falou assim, pô, quando tu passar lá, quando passar por ele, quando chegar em casa, coloca a moedinha pra escultura lá. Aí ele falou assim, moedinha? Por que colocar a moedinha? Não, coloca a moedinha lá, pô, coloca um negocinho lá pra ele, não agrada, ele gosta. Aí aquilo, como assim ele gosta? Como assim coloca? Então não é só uma escultura, então não é só uma arte. Então não é só uma peça de arte que você coloca como um quadro, como uma própria escultura. Às vezes a gente já lá em casa já teve uma escultura que era o pai com uma criança em cima, uma família, uma escultura de família, não se fosse assim. Uma escultura, uma peça de decoração. Então não é só uma peça de decoração. Coloca moedinha, coloca um agrado. Então tem uma coisa ali. Aí tem que tomar cuidado com isso. Às vezes é só. Que nem você passa muito nas lojas asiáticas, tem o gatinho que fica assim, né, com a mão abaixando. Ah, que bonitinho, o gatinho. Ah, só um gatinho. Eu gosto tanto de bicho, eu gosto tanto de gato, só um gatinho. Não, não é só um gatinho. Toma cuidado. São as pequenas coisas. É um gatinho, é um Buda, é uma árvore, é uma. Há um tempo atrás, tinha muito. Há um tempo atrás, isso sempre existiu, mas. Tava na moda mandala, você colocava mandala dentro de casa, né? Ah, uma mandala. Eu lembro que deve ter, acho que o Daniel tava na Kita, eles fizeram aquela. Já viram? Eu não sei o nome, mas eles falam que é o protetor de sonhos. É uma mandala mesmo. Traumfänger. Como uma fena, né? Apanhador de sonhos, né? Apanhador de sonhos. Apanhador de sonhos, isso aí. Já teve até um filme sobre isso e tal. É bonitinho, é arte, né? Decoradinho, colorido, uma pena e tal. Legal, bonito. Assim, você passa na rua, né? Na praia, Copacabana, tem alguém vendendo, você, pô, bonito, legal. Trabalho manual, artesanato e tal. Mas não é só uma decoração bonita, um objeto bonito que você coloca. E aí eu lembro que a gente chegou, não tem bastante tempo isso, porque foi antes da Kita do Daniel, ele estava no Casmusa. Eu cheguei para buscar o Daniel, ele estava dormindo, com aquele negócio em cima. Eu falei, assim. Aí a Fabiana falou, é decoração mesmo, isso não é. Tem uma história ali. Ah, mas eu não acho. A Fabiana falou, mas eu não acho que eles estão fazendo de propósito e tal. Eu falei, não me interessa a intenção do coração deles, mas eu sei que aquilo está errado. No filme não. Não vai ter apanhador de sonhos. Quem apanha meus sonhos é Jesus. Glória a Deus. Quem apanha meus sonhos é Deus. Então, cuidado com essas coisas. Fala. Isso não nos faz incrédulo por pecar, cometer o mesmo erro, sabendo que Deus Cauteriza. Cauteriza. Isso cauteriza. Porque hoje é um apanhador de sonhos. Aí amanhã é um gatinho. Aí depois é a mandala. Aí depois é não sei o quê. E aí no final, você tá com um Exu na tua casa. Isso é uma coisa que não é, sei lá se entende isso não. Tu levar água benta para casa, ó, tem água benta que foi batizado, foi abençoado. Olhinho, atrás da porta, né? Coisas pequenas, mas que cauteriza. E depois que cauteriza, é um problema. Depois que cauteriza, é como uma ferida. Enquanto a ferida está aberta, você está lembrando dela. Depois que cauteriza a ferida, cauterizou, fechou. Ela não infecciona mais, ela não vai te dar mais trabalho, ela não vai te causar mais morte, mas aquela área ali também fica insensível. Eu tenho uma ferida na perna, aqui na canela, de quando eu tinha 15 anos de idade, que eu raspei no encosto de uma cadeira da escola. E foi bem fundo, chegou a aparecer o osso e tal, sangrou bastante, enfim. Cauterizou. Mas hoje eu passo a unha, pego a unha assim, raspo, eu não sinto nada. Aquele pedaço da minha perna morreu. Esse é o problema de cauterizar. E aí eu estou falando de cauterizar o nosso coração, cauterizar a nossa mente em relação às coisas de Deus. Porque depois que cauteriza, para recuperar é difícil,
dá trabalho e dói. Você vai entrar, tem que fazer de novo. Aí dói. Tem que abrir e dói. São as pequenas coisas. É uma nada a ver, não, é só uma imagem, é só uma mandala, tem uma mandala. Mas você sabe qual é a história da mandala? Você sabe por que existiam mandalas? Tome cuidado com isso, ok? Principalmente em relação à decoração. Então eles sabiam. E aí, sobre a zoolatria, sobre os animais em si, é interessante porque quem tinha essa prática de adorar animais, ou de cultuar animais, eram os egípcios. Né? Os egípcios têm muito isso de atrelar divindades e animais, porque eles criam que os animais eram representações dos deuses na Terra. E aí, quando a gente percebe ou atenta para esse fato, a gente vê que é uma coisa que os israelitas, eles sofriam ou experienciavam e que Deus já avisava desde lá de trás, desde que eles saíram do Egito, que Deus alerta para eles. Ou seja, uma coisa que eles carregaram com eles anos, 3 anos, a fio. E eles não conseguiam largar aquilo. Tanto tempo se passou, tanto se falou, mas eles continuavam com essa... Assim, eu não estou querendo dizer que, então, assim, de forma geral, vamos pecar o novo, né? Claro, estou incentivando isso, mas se você tem que pecar, peca com algo novo. Peca com uma coisa diferente. Muda o pecado, sei lá, né? Mas não, eles faziam a mesma coisa que eles já sabiam lá atrás. Mas eu acho que eles usavam assim, tipo assim, a gente crê em Deus, mas se não der certo, a gente volta para aquilo, né? Tipo assim, era o plano B, né? Eu fiz aqui, resolveu, então vamos ficar com os dois, né? Não, tipo assim, tentei, orei, não deu certo, então... A gente tem um plano B aí, vamos plano fazer. B, né? E às vezes a gente também é assim, né? Tem Então isso é interessante, porque a gente vê que eles tinham essa zoolatria, adoravam os animais pintados, que era uma prática que a gente vê na cultura egípcia, no povo egípcio. E eles já estavam longe do Egito há bastante tempo. Às vezes a gente tem 30, 40 anos de crente, mas continua fazendo as coisas que a gente fazia quando não era convertido. Pô, mas lá atrás, há 40 anos atrás, continua fazendo a mesma coisa. Você continua se apegando às mesmas coisas, já passaram 40 anos. Já está idoso de crente, né? E continua fazendo a mesma coisa que você fazia quando tinha 15. O que eu li essa semana, esses capítulos, só no começo eu estou diferente, mas o que eu parei para pensar foi que às vezes Deus fala que você deve buscar, né, onde estava o erro, né? Que eles estavam tanto dentro, eu parei para pensar na minha vida, onde é que está escondido? Porque ele teve que passar por um buraco, ele teve que cavar a parede, aí eu fiquei abrir a porta. Aí eu fiquei pensando, caramba, onde é que está isso? Onde é que está que eu não consigo ver? E às vezes está na frente da gente, né? Esse processo também, né? É importante. É tudo tão óbvio, mas ao mesmo tempo você está dando processo que você não vê. E você fica, o que eu estou fazendo que está tão errado? É importante você se fazer esse questionamento, e só o Espírito Santo pode te dar esse discernimento e principalmente te dar essa resposta. É isso. Poxa, mas eu faço isso todo dia há 30 anos e pra mim não tinha problema nenhum. Perguntar onde é que está o animal, né, na minha vida, né? No versículo 11 a gente continua com as abominações. No versículo 11 diz assim: E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Bom, primeira coisa que eu quero me apegar aqui, não me apegar, mas que eu quero mencionar, é sobre os 70. A gente já falou sobre o número e tudo mais. Os 70 aqui, assim, abstrai os 70. O que é importante aqui para nós, nesse texto, são os anciãos. O que são anciãos na Bíblia? Normalmente, anciãos você imagina velho, né? Mas na Bíblia, anciãos não significa somente velho. Anciãos na Bíblia, a palavra em hebraico chama zaken. Em hebraico, zaken significa, anciãos vem desse zaken em hebraico. Significa literalmente idoso. Mas sempre que tem anciãos na Bíblia, não é especificamente o idoso, mas a gente poderia colocar assim uma pessoa mais experiente, um líder. No grego, a palavra ancião é presbíteros, ou seja,
né? Ah, é presbítero. Presbítero no sentido, não presbítero como função eclesiástica, né? Eu sou presbítero, mas não é que eu sou um ancião. Mas no sentido de liderança, no sentido de experiência. Ah, os anciãos, as pessoas mais experientes, eram os conselheiros, eram os líderes, eram aqueles que tomavam as decisões. Os anciãos do rei, as pessoas que o rei chamava, ó, preciso tomar uma decisão, chama os anciãos aí para me dar um conselho. Não, de novo, não necessariamente velhos, mas experientes, né? Eram líderes comunitários, vamos dizer assim. Também era muito utilizado a palavra anciãos para príncipes, lá em Isaías, capítulo 3, versículo 14. Vamos ver em Isaías 3,14. Isaías 3,14 diz assim: o Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que fostes vós que consumistes esta vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Então, anciãos também estava relacionado aos príncipes, os seus principais, né? Príncipe não no sentido de príncipe e filho do rei, mas príncipe no sentido de pessoas importantes, os principais. E por aí vai. Então, como eu disse, não tem nenhuma informação aqui específica aos 70, mas sim em relação aos anciãos. O que eu quero dizer com isso? Quem estava ali no versículo 11, no meio deles, diante das pinturas, eram os anciãos, eram as lideranças. Isso nos mostra duas coisas. Primeiro, voltado para os líderes, né? Vamos dizer assim, da igreja. Eu, o pastor Zanô e o diácono Vinícius. Olha só, fica de aberto. Porque o pecado, a tentação bate no irmãozinho que acabou de se converter, mas também bate no que tem 40 anos de igreja. A prática pecaminosa, o desvio do caminho de Deus, a idolatria, enfim, tudo isso que a gente está falando, bate no porteiro, bate em quem acabou de se converter, bate em quem acabou de se batizar, mas também bate no pastor de 40 anos de igreja. Tome conta da tua coroa para colocar a tua cabeça. Não é porque, agora eu sou presbítero da Assembleia de Deus, então alcancei um estágio onde agora eu sou intocável, imaculável. Alcancei um estágio onde eu não vou me desviar, não. Eram os anciãos que estavam lá. Eram os líderes, eram os experientes. Eram aqueles que tinham como função, vamos dizer assim, ou que exerciam um cargo de aconselhar, um cargo de liderar, um cargo alto. Eram eles que estavam lá. E falando para quem não é ancião, para os jovens, vamos dizer assim, toma cuidado. Porque às vezes você está esperando que você está olhando muito para o ancião, mas está esquecendo de olhar para Deus. Você está olhando muito para o pastor, está esquecendo de olhar para Deus. O pastor peca. Jesus não peca nunca. Mas o pastor peca. Diácono peca. Presbítero peca. 40 anos de igreja peca também. Então, claro, você tem que olhar para essas pessoas, você tem que olhar para os anciãos para buscar liderança, para buscar conselho, para buscar ajuda, sim, de fato. Existe o respeito merecido por essas pessoas, mas também não se esqueça que essas pessoas são pessoas, humanos. Essas pessoas também erram, essas pessoas também pecam. E tome muito cuidado, porque é muito comum, e eu já vi isso acontecer várias vezes, da pessoa está numa igreja, serve numa igreja e tem um pastor da igreja, ou tem algum ancião da igreja, e esse ancião, ele peca, ele cai, né? Como a gente fala, porque o fulano caiu e tal, peca, se afasta dos caminhos de Deus, e a pessoa vai e se afasta também. Bom, então, você não servia a Deus, você servia aquela pessoa. Porque a pessoa caiu, a pessoa se desviou e você se desvia também. Então tome muito cuidado com isso. De novo, existem as pessoas, o pastor da igreja, o ministério da igreja, ele é a sua liderança. Ele é quem te ajuda nas suas decisões, estão ali para te ajudar. Mas eles não são Deus. Eu sou o presbítero, responsável pelo ensino, estou aqui para ensinar, estou aqui para orientar, estou aqui para aconselhar. Mas eu não sou Deus. Não sou Jesus. Eu também peco. E se algum dia você me encontrar pecando, ao invés de falar assim, se ele pecou, eu vou pecar também. Não, ele pecou, então não serve mais. Não, ora.
ora por mim. Ok? Mas não fala assim, ah não, se ele pecou eu também posso. Se ele desviou eu também vou me desviar. Porque nós servimos a Deus. Nosso alvo é Cristo. Nosso alvo não é o pastor, o presbítero, o diácono, o ministério de Madureira, o ministério... Não. Nosso alvo é Cristo. Os anciãos aqui estavam pecando. E aí, quando a gente continua no versículo 11, assim, que se achavam no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. O que isso nos mostra? O que é um incensário? O incensário, ele estava... o incensário no tabernáculo, ele dizia respeito à adoração, né? Ele dizia respeito à invocação da presença de Deus no santuário. Então, aqui a gente vê os anciãos, eles não estavam somente naquele ambiente diante das pinturas, mas eles estavam de fato prestando culto, eles estavam de fato adorando, eles estavam de fato invocando a presença, né? Vamos dizer assim, naquela idolatria. Ou seja, era uma coisa bem, de novo, bem consciente do que estavam fazendo. Uma coisa bem ativa, entende? Não era uma coisa passiva, eles estavam ali, assim, não, eles estavam ali conscientes, eles estavam com incenso. E no final do versículo 11 diz que subia uma espessa nuvem de incenso. Se a nuvem é espessa, é porque tem muito. Porque queimou muito incenso. Ou queimou por muito tempo. Senão a nuvem não é espessa. Senão era uma camada fina. Então a gente vê uma coisa não só deliberada, não só uma coisa realmente querendo fazer, mas uma coisa que estava sendo feita muita e por muito tempo. Entende? Muita e por muito tempo. Tem coisas na nossa vida que a gente está fazendo errado e a gente faz muito e por muito tempo. Tem bastante tempo que a gente faz essa coisa errada. Tem bastante tempo que a gente faz esse pecado. Não é uma coisa rasa, não é uma coisa simples, não é uma coisa que a gente faz, eu comecei a praticar agora e tal. Não, bastante tempo. A gente faz com fervor, não é um pecado que você comete uma vez assim, uma vez na morte, a cada 15 dias, a cada mês. Não, é aquele pecado que você comete todo dia. Você comete, né, um popular com gosto, com vontade. Uma nuvem, você tinha, no versículo 11, e cada um tinha um incenso na mão, tinha na mão o seu incensário e subia uma espessa nuvem de incenso. Ou seja, um ato deliberado, contínuo e com bastante intensidade. Tomem cuidado com isso. Existem pecados na nossa vida que são atos contínuos, que são atos deliberados, são atos contínuos e de grande intensidade. E em relação aos anciãos, os anciãos também pecam. Olhe somente para Deus. Respeite a sua liderança, respeite o seu pastor, respeito muito o meu pastor, mas ele é apenas um homem. Oro pela vida dele todos os dias, mas ele pode se desviar também. Não estou falando do pastor Evangelho específico, estou falando de pastores. Quantos pastores nós conhecemos que eram homens maravilhosos, homens de Deus, homens de unção, que se desviaram? Uns se desviaram e voltaram, uns se desviaram e continuaram desviados. No final, somos todos humanos, somos todos pecadores. Ainda sobre as abominações. No versículo 14 diz assim: e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. O que significa Tamuz? Tamuz, o ritual de Tamuz. Tamuz era uma divindade babilônica que era o deus da vegetação e dos rebanhos. Então, o que o povo acreditava era o seguinte: existia esse deus, Tamuz, e esse deus, quando chegava a época da seca, chegava a época da seca porque esse deus tinha morrido. Então, a gente pode dizer que, claro, de forma bem superficial, esse deus morria e aí vinha a seca, o período da seca. E quando vinha o período da chuva, era porque esse deus tinha voltado à vida. E aí, por isso, a chuva, e aí, né, a chuva, a vegetação,
uma economia agropecuária, então se tinha toda aquela geração, tinha vida, tudo florescia, tinha colheita e tudo mais. Então Tammuz era uma divindade, era o deus da vegetação e dos rebanhos, e sempre que tinha a época da seca era quando ele morria, a época da chuva, a época da prosperidade era quando ele ressuscitava. E o ritual de Tammuz era um ritual que era feito anualmente para ressuscitar essa divindade, né? Para que essa divindade voltasse à vida, e aí, voltando à vida, as vegetações, o rebanho podia prosperar e eles tinham que ter a abundância que eles buscavam. E aqui no versículo 14 nós vemos mulheres assentadas chorando por Tammuz. Essas mulheres assentadas não eram mulheres comuns. Nessa época tinha um grupo de mulheres, vamos dizer assim, que são chamadas carpideiras. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8, versículo 52. Lucas capítulo 8, versículo 52. A gente vai ver essas mulheres. Lucas 8, 52. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Aqui a gente está falando, essa passagem é a passagem da filha de Jairo, que Jesus chega e a filha de Jairo está morta, e aí todo mundo chorando e tal. Só que naquele lugar não tinha só as familiares de Jairo, dá a entender que eram só as familiares, mas não. Existiam algumas mulheres chamadas carpideiras, que elas eram mulheres que a função delas era irem aos velórios, o trabalho delas era irem aos velórios chorarem. Eram pagas para chorar. E aí, por que isso? Porque elas choravam, né? Você contagia as outras pessoas e todo mundo chorava junto. Então, era um trabalho, existiam mulheres, carpideiras, que iam lá chorar. E aí choravam e aí, né, as outras pessoas acabam trazendo aquele clima de velório naquele lugar. Nós vemos isso também em Jeremias e Oséias. Nós vemos outras passagens de que tinham essas mulheres. E eram essas mulheres que estavam ali chorando pelo deus Tammuz. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que, de novo, o povo, eles estavam envolvidos, enrolados até o pescoço, no popular, com a idolatria, com a adoração a outros deuses. Eles não bastava somente ter a imagem, não bastava somente os líderes, os anciãos, estarem ali com incenso aceso para aquelas imagens. Mas o povo, eles estavam tão imersos na idolatria, eles estavam tão fundos na idolatria, que até mesmo as carpideiras exerciam a sua função ao chorar por um Deus. Num processo, num culto a esse Deus. Então a gente vê como que estava enraizado em todas as camadas do povo. O israelita, o hebreu comum, vamos dizer assim, a liderança, as mulheres que até a função delas era chorar, ela paga para chorar. Ela chorava por um Deus. A idolatria estava muito enraizada. Trazendo isso para os nossos dias, tem coisa na nossa vida que está tão enraizada, no nosso dia a dia, no nosso agir, no nosso pensar, no nosso fazer, que a gente já trata como uma realidade, que já não atina mais, que já não percebe. Fofoca e mentira são top 2, top 3. Tem gente... Top 1. Tem gente que a mentira faz tão parte do dia a dia dela. É o famoso, tô fazendo alguma coisa aqui, alguém toca o telefone, diz que eu não tô. Às vezes você nem se dá conta. E você fala, diz que eu não tô. Mas como assim? Diz que eu não tá? Diz que eu tô ocupado.
Mas, Qual o problema de você falar assim, olha só, tô ocupado, não posso atender. mas Diogo, eu sempre falo isso, desde que eu estudo serviço social, nunca tive tanto que mentir, né? Nunca tão, sinceridade, você enrolado por uma mentira, tudo e outra, às vezes você não tem nada a ver com a história, mas se você não fizer, você não faz parte do grupo, né? Para trabalhar, o teu empregador também já espera isso de você, né? Não, fulano, não, tá doente, não, o que houve? Não, ele não apareceu, não. Aí você passa o dia inteiro só escrevendo mentira. O dia inteiro eu falo, pô, tá difícil. Mas é uma coisa que é tão enraizada. É muito enraizado. Que você fica pela Às vezes você fala uma coisa que, se você falar a verdade, não tem problema nenhum. E você não tem nada a ver com a história, mesmo? Não é problema meu. Não é problema meu. Mas tá tão enraizada a mentira que você acaba falando a mentira sem pensar, sem atirar que está mentindo. E mentira é mentira, pecado é pecado, não existe pecadinho e pecadão. Você aprende isso com 3 anos de idade. Quem não aprendeu isso ainda, né? Escolinha das crianças, domingo que vem você vai aprender isso. Não existe pecadinho e pecadão. Não existe mentirinha e mentirona. Mentira é mentira. Pecado é errar o alvo. Ou você erra por muito ou por pouco, mas errar você vai errar. Então, está enraizado. A mentira e a fofoca é top 1. O limite trazendo para o cristão, o limite da intercessão e da fofoca é impressionante como que o limite é pequeno, né? Eu falo assim, irmão, ora por mim. Não, oro sim, mas o que está acontecendo, né? Qual foi o babado? Qual foi o babado? Não, vamos orar pelo irmão falando de tal, tava... Não, vamos orar. Sei lá, né? Irmã Carol, eu queria pedir para orar pelo irmão fulano de tal, não sei o quê. Não, nós vamos orar. Então, irmão, vamos ficar de pé para nós orarmos. A irmã Carol pediu para a gente orar pelo irmão fulano de tal. Qual é o problema mesmo? É tão intrínseco, é tão enraizado que a gente faz sem perceber. Fofoca e mentira. Aqui no versículo 14, a gente vê isso. A idolatria enraizada no povo. O povo já não percebia mais. Ele não diferenciava mais. De tão enraizado que estava. A gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, mas como que a gente faz? Se está tão enraizado, como que a gente desenraiza tudo isso? Fica mais caro pagar, mais dá. Tem que orar mais, tem que jejuar bastante. Tem que pedir muito a Deus misericórdia, mas dá. Ainda tem esperança. A esperança só acaba quando a gente morre. Enquanto nós estamos vivos, ainda há esperança. Vai ficar mais caro, vai ficar mais difícil, vai ficar mais doloroso. Mas ainda há esperança. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, que está sempre pronto e aberto a nos perdoar e a voltar a ter comunhão conosco. Seguindo para o versículo 16, diz assim, e aí no versículo 15, a gente lê assim, e disse-me, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E aí é interessante que, e aí quando eu estava estudando essa lição, o que eu me lembrei disso daqui é lá no Jardim do Éden. Eu gosto do Jardim do Éden, quando Deus cria. Porque fala assim, e Deus criou não sei o que, e viu Deus que era bom. E Deus criou não sei o que lá, e viu Deus que era bom. A cada criação, a gente lê, e viu Deus que era bom. E aí, pra mim, no meu entendimento, a relação que eu fiz foi, poxa, Deus já tinha criado, imagina, Deus vai e cria, né, o céu e a terra, os luminares. E viu Deus que era bom. Aí depois Deus vai e cria os animais. Pô, existe mais coisa. Melhor, não melhor ainda, mas cada parte da criação bom, caramba, bom. Uma coisa mais surpreendente que a outra. Aqui em Ezequiel é um efeito contrário, porque Deus mostra para Ezequiel uma coisa e fala assim, e verás ainda abominações maiores do que estas. Aí você fala, bom, a primeira eu já achei, né, bizarro, grave. Aí vai para a segunda. Realmente essa daqui é pior do que a outra. Aí no final fala assim, e verás ainda abominações maiores do que estas. Aí a gente foi lá e viu os anciãos. Os anciãos, a liderança do povo, aqueles que eram para dar conselho, estavam imersos na idolatria. Pesado isso. Ó, e verás ainda abominações maiores do que essa. Aí a gente vê as mulheres, as carpideiras chorando por tamanho. E fala, de fato, tá enraizado, né? Vocês veem que a linha que a gente está seguindo, cada hora fica pior. Caramba, tá enraizado.
difícil, mais doloroso para poder desenraizar isso tudo e tal. Mas aí no versículo 15 diz assim: e disse-me, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Ainda tinha pior. E aí no versículo 16 diz: e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E aí aqui a gente vê que Ezequiel ele é levado pelo Espírito até o templo, aí você vai para a porta do norte, aí você cava uma parede, Ezequiel andando, mas aí agora no versículo 16 ele é levado ao átrio interior da casa do Senhor, ou seja, no meio ali, no centro, Na intimidade. na intimidade. Aquele lugarzinho ali que, né, antes a gente pode dizer que estava só ao redor, superficial, marginal, ali no subúrbio, mas agora é no átrio interior da casa do Senhor, ou seja, na meiuca, no lugar mais importante, vamos dizer assim, no lugar mais profundo. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Eles adoravam o sol, virados para o oriente. E aí, o que me chama a atenção, de novo, a gente tem o número 25 homens, não se apega ao número, assim como os 70 anciãos, isso não é importante. O que é importante aqui é que a gente tinha no átrio interior, no íntimo, no meio ali, nós tínhamos 25 homens, como diz no versículo 16, de costas para o templo do Senhor e com o rosto virado para o oriente, adorando o Deus Sol. Imagina a cena. Imagina que nós temos aqui uma cruz, o nome Jesus, nós temos o nome de Jesus. Imagina, a gente está aqui no meio, no átrio interior, e aí, ao invés de eu estar de frente para Jesus, prostrado, adorando a Jesus, eu estou de costas para ele, adorando ao sol. Não basta eu estar de costas, não basta eu adorar ao sol, mas eu estou adorando ao sol, adorando a outro Deus, no átrio, mas de costas para Jesus. Vocês conseguem entender, alcançar a gravidade disso? Eles não estavam só adorando a outro Deus, ao Deus Sol. Eles estavam adorando ao Deus Sol no átrio interior do templo. Primeiro grau, vamos dizer assim. Primeiro grau é adorar. Segundo grau, adorando no interior do átrio do templo. Terceiro e último, e mais grave no meu entendimento, de costas para o templo. Ou seja, não é que eles estavam adorando os dois juntos. Adoro um, que já, não estou falando que um é bom e que o outro é ruim, não. Já é ruim. Estou adorando a Deus, estou adorando os animais, estou adorando a Deus Sol. Já é ruim, você já está perdido. Só que não bastava somente eles estarem adorando a outro Deus, mas eles estavam adorando a outro Deus de costas para o Deus dele. Para quem você dá as costas? Para um amigo? Nosso popular. Para quem você dá as costas? Para o inimigo. Para que você dá as costas? Para quem não me interessa. Para quem não te interessa. A quem você despreza. A quem não tem nada para te acrescentar. A quem você quer ver pelas costas. A quem você quer ver pelas costas. Da onde você não espera ajuda. Eu estou em uma situação de perigo. Eu tenho duas pessoas para me ajudar. Eu vou virar para uma e dar as costas para outra. Eu vou virar para quem pode me ajudar. E vou dar as costas para quem não espera ajuda. Eu não espero ajuda de quem está aqui, então eu dou as costas para ele. Daqui não vai vir ajuda. Agora você imagina um Deus, como nós vimos no início da lição, um Deus ciumento. Nessa situação onde o povo que ele sempre ajudou, o povo que ele sempre se preocupou, o povo que ele se comprometeu em estar junto, o povo que ele tirou da terra do Egito, que ele fez passar pelo deserto, que ele deu Canaã, aquele povo tão querido para ele, dá as costas para ele, e não só das costas, mas adorar a outro Deus. Nós vemos aqui
uma apostasia generalizada. Não eram só pequenos pecados, não eram só pecados comuns do dia a dia, não era só idolatria, não era só idolatria em várias camadas da sociedade, vamos dizer assim. Você tinha a idolatria dos anciãos e você tinha a idolatria das carpideiras. Era generalizado. O sistema todo estava corrompido. Israel inteiro estava corrompido. Não tinha ninguém que prestava. Não tinha ninguém que estava certo. Não tinha ninguém que estava limpo. Estava tudo em guerra. E quando fala tudo, tudo mesmo. Ao ponto de que eles adoravam outros deuses. Eles estavam adorando esses 25 homens, eles estavam adorando o Deus Sol de costas no templo. Generalizado. A apostasia no povo de Israel estava num estado mais do que crítico. Estava num estado terminal. Interessante é ver que são 25, né? Geralmente fala assim, sobrou um, ou 25 às vezes tem dois, né? Mas eram todos, né? Todos. Todo o sistema estava corrompido, generalizado. Não tinha mais jeito. A única solução está em 2 Coríntios, capítulo 36. 2 Crônicas, 36, versículo 16. 2 Crônicas 36, versículo 16. Segunda Crônicas 36, 16, assim: porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto. E aí eu vou colocar mais letras, mais palavras no texto bíblico. Até que o furor do Senhor subiu tanto, mais tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. A apostasia de Israel, a idolatria de Israel, chegou num grau tão extremo, que a única solução era a destruição de tudo. Você se lembra de outras vezes que a humanidade chegou nesse mesmo ponto? Não é? A maldade na época de Noé foi um grau tão extremo que a única solução, construiu uma arca, Noé, a sua família, bota os animais e acaba com tudo. Sodoma e Gomorra. O pecado de Sodoma e Gomorra era tão grande, que a única solução é mandar chuva de fogo. Queima todo mundo. Ah, mas tem um que se salva. Tá bom. Então tira ele, o resto. E mesmo assim, do que saiu, uma ficou para trás. Né? Foi olhar para trás, ficou para trás. A idolatria do povo estava tão grande que a única solução era destruir tudo. Israel precisava ser destruído. O que isso fica de lição para nós concluirmos a aula? Tome cuidado. Nós temos que tomar cuidado para não chegar nesse estágio terminal de Israel. Amém. Ore, vigie, para não deixarmos chegar num estágio onde a única solução é destruir. Tem pessoas que chegam nesse ponto. Não existe mais solução. A única solução é destruir. A única solução é acabar. A única solução é tirar para todo sempre. A gente tem que tomar cuidado com isso. Busque a Deus. Como a irmã Kátia falou. Converse com Deus. Deus, o que tem de tão enraizado em mim? O que tem de tão velho em mim que eu não consigo largar? O que tem de tão comum? O que está acontecendo na minha vida? Me mostra, me diz. Me ajuda.
para eu não chegar num estado onde a única solução é destruir. Porque ainda que a solução seja destruir e fazer de novo, é mais caro, dá mais trabalho, é muito mais doloroso. Que Deus abençoe em nome de Jesus.